Bom dia a todos que nesta manhã estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, deixe um like, deixe um joinha, porque o YouTube ele entende como um conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas, fazendo de você aí, meu amigo, minha amiga, um colaborador, um propagador da palavra de Deus. E nesta manhã, como de costume, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você, meu amigo, você, minha amiga, eu quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã, que está no livro de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 6 e 7, que diz assim: Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem a multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. E nesta manhã, eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, sobre a bênção da Beraque, que significa bênção, que significa o quê? Louvor e graça, louvor e adoração, louvor e ação de graça. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento de hoje, Deus sempre nos abençoou através dessa oração do Beraque, de louvor, de graça, né? Sobre as bênçãos de Deus. Se você olhar em Números, capítulo de número 6, verso de número 27, diz assim: Assim eles me invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei. Ele diz para Abraão que vai o abençoar em Gênesis 12. Ele diz assim, ó, eu o abençoarei. Querido, nosso Deus, ele sempre quer nos abençoar. O nosso Deus sempre quer suprir as nossas necessidades através das bênçãos do Beraque. Jesus, ele está nos ensinando. Quando ele parte o pão na Santa Ceia, ele diz a mesma coisa. Ele dá graça ao Senhor. Ele faz a oração do Beraque, que até hoje os israelitas, o povo judeu, ele faz a mesma coisa. Ele tem a mesma reverência, sabe? Nós perdemos a reverência com Deus. E é por isso que muitas vezes as nossas orações não são escutadas por Deus. Nós não somos abençoados muitas vezes porque perdemos justamente essa devoção com o nosso Pai Celestial através do Beraque. Jesus, ele está nos ensinando aqui nessa oração. Quando Lázaro ressuscita, ele fala assim, os meus olhos se levaram ao céu e deram graças. Quando ele vê Lázaro ressuscitado, Jesus diz exatamente isso. E ele dá graça, ele leva os olhos ao céu e dá graça. Essa oração do Beraque significa justamente isso. É louvor e ação de graças. É o agradecimento, é o coração grato a Deus. Lembra, eu era pequeno, você vai lembrar, e você que é mais velho. A minha mãe me ensinou, os nossos pais nos ensinaram. Quando via o meu pai, quando via os meus avós, os meus familiares mais velhos, a gente pedia bênção. Lembra disso? Bênção, pai. Aí o pai falava, Deus te abençoe, filho. Nós perdemos essa ligação com o nosso Pai Celestial também, sabe? De pedir as bênçãos para Ele, mas com uma forma de reverência, com forma de adoração, sabe? Em ação de graça. Nós perdemos essa ligação, sabe? Hoje em dia tu não vê mais filho nenhum pedir bênção pro pai. Sabe? Perdemos, como perdemos durante o tempo também a ligação com os nossos pais, perdemos a ligação com o nosso Pai Celestial. E Jesus, ele nos ensina várias vezes, dentro da palavra, quando ele abençoa os pequeninos, dando graça também. Quando ele abençoa no partir do pão, tomai todos, isso é meu corpo. Ele também rende graças ao Pai. Tudo que Jesus vai fazer antes, ele dá graça ao Pai.
ele se fez carne. A Bíblia fala que ele é o verbo e se fez carne. E ele habitou entre nós para nos ensinar o meio que nós podemos chegar no nosso Pai. Eu estou falando com a ótica de Jesus. Ele era filho de Deus, ele era todo poderoso. Mas tudo ele dava graças ao Pai através da bênção do Berá. Querido, essa bênção, ela requer de você adoração. Jesus, quando ele vai partir o pão, multiplicar o pão, ele fala que ele faz com 5.000, 2 peixinhos, 5.000 alimentou, ele dá essa mesma graça, ele abençoa o pão se multiplica através da graça que ele pede ao Pai. E é o Pai que faz todas as coisas através do poder de Deus na vida de Jesus, querido. Quer ter poder? Tenha reverência. Quer ter poder de Deus na sua vida? Quer ter milagre? Quer ter restauração? Quer ter cura? Tenha reverência. Preste atenção. O leproso, para ele não havia mais saída naquela época. A doença da lepra era a morte. Mas quando ele vê Jesus vindo, ele também reverencia Jesus, dando graças através do joelho. Ele adora Jesus. E a Bíblia fala que naquele mesmo tempo ele é curado. A mulher do fluxo de sangue, vocês conhecem essa história, 12 anos, vivia com a hemorragia extrema. Ela vai ali, ó, toca na orla do manto de Jesus. E ela é curada. Quantas pessoas na Bíblia nos ensinam isso? Olha só, Jairo era chefe de sinagoga, já tinha gastado tudo, já tinha procurado talvez Caifás, ele tinha intimidade, mas a sua filha estava à beira da morte. Quando ele sabe que Jesus está vindo, ele vai ao encontro de Jesus, e ele tira ali toda a sua patente, sabe? Ele tira a veste, sabe, de chefe de sinagoga, sabe? Ele tira o seu orgulho, e ele adora o Senhor, com ação de graças, tendo reverência, tendo adoração. E a Bíblia fala que Jesus vai até a casa dele. E ele ressuscita a menina. Querido, quantas coisas em nossa vida precisam ser reavivados de novo, ressuscitados. Talvez seja casamento, talvez seja a parte financeira, talvez a tua parte emocional por dentro, talvez você já esteja morto. Quantas pessoas me ligam e falam, pastor, olha, eu não consigo mais ter fé, não consigo mais orar. Morrendo por dentro, com depressão, com tristezas, tomando um monte de ansiolítico para viver. É remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para isso, é remédio para aquilo. Porque nós perdemos a reverência, perdemos a adoração. E Jesus está nos ensinando através da bênção do Beraque. Justamente isso. Toda vez que ele vai realizar um milagre, ele rende graça ao Pai. Até quando ele está crucificado na cruz do Calvário, ele fala, Pai, agora entrego o meu espírito a ti. Tudo que ele vai fazer, Jesus, ele tem um relacionamento com o Pai. Quando ele se encontra aflito, abatido, a Bíblia fala que ele vai se retirar para quê, pastor? Para orar, para conversar com o Pai. Quando ele sabe da morte do primo dele, João Batista, o espírito dele se abate. Ele pega um barquinho e vai para o alto mar, sabe, para conversar com o Pai. Para falar, Pai, olha só, Pai, eu estou angustiado, Pai. Sabe, nós perdemos esse relacionamento. E é por causa disso que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o nosso milagre. Sabe o que eu falei no começo da história? Bênção, Pai, que nós dávamos um beijo na mão dos nossos familiares, do nosso pai, dos nossos avós. E nós éramos abençoados. É a mesma coisa. Quando nós aprendemos a ter reverência a nosso Deus. A Bíblia está falando em números. Clamarem a mim, invocarão o meu nome, os israelitas, e eu os abençoarei. Números 6, 27, ele está falando, eu sou o pai da bênção, ele abençoou Abrão. Sabe quando não havia mais saída para o povo hebreu? Ele abriu o Mar Vermelho. Sabe, quando Maria
Está com o seu irmão morto, que eu acabei de falar, Lázaro. Ela presta reverência ao Senhor, ela chega abatida, triste, mas chega reverenciando a Jesus, prostrada aos pés, com o joelho dobrado. Senhor, sabe, nós perdemos isso, esse respeito, essa devoção com o Senhor. Nós queremos as bênçãos, sabe? Nós queremos as bênçãos, queremos os milagres, queremos as curas, mas queremos que os outros façam isso por nós. Mas nós mesmos perdemos o temor, o tremor de Deus. Sabe? Queremos tudo de Deus, mas o que nós estamos dando para Deus? É uma pergunta hoje. Eu pergunto para você e pergunto para mim mesmo, porque o ouvido mais perto é o meu. Qual é o tipo de reverência que eu estou tendo com o meu Deus? Qual é o tipo de reverência que eu presto para Ele? Qual o meu relacionamento hoje com Deus? Será que eu acordei hoje, olhei para o céu e falei, obrigado, Senhor, graças eu te dou? Ou eu acordei, escovei meu dente e fui embora? Sabe? Muitas vezes passa-se o dia inteiro e nós esquecemos de dizer, obrigado, Senhor. Será que em tudo que nós estamos fazendo, estamos consagrando a Deus, pedindo a bênção de Deus? Fazendo igual Jesus nos ensinou? Antes de realizar os milagres, antes de multiplicar o pão, antes de abençoar os seus discípulos, falando isso é meu corpo. Será que nós estamos pedindo graças ao Pai primeiro? Será que nós estamos consagrando tudo que nós fazemos a Deus primeiro? Será que nós estamos realizando aquela palavra, buscar primeiro o reino de Deus? E as demais coisas serão acrescentadas. Será que nós estamos colocando esse Deus em primeiro lugar na nossa vida? É uma pergunta. Eu não estou aqui para te apontar nesta manhã e nem para te acusar. Esse é o trabalho do nosso adversário. Eu estou aqui te ensinando, também escutando o que eu estou falando. Porque a Bíblia vai falar em Provérbios 16 que consagre a Deus primeiro todos os seus planos, todos os seus passos, todas as suas vontades, tudo o que você pensa. E aí sim, você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero. Olha só, a palavra lá fala em Josué, medite na palavra da lei dia e noite. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. E assim, você será próspero. Muitas vezes, queremos fazer as coisas com as nossas forças. Mas querido, preste atenção, tudo que está na tua mão se acaba. Somente o que está na mão de Deus é que nunca acaba, é eterno, é duradouro. Ele está falando desde o começo da criação, que Ele é o Pai da bênção, que Ele é o abençoador. Mas queremos ser abençoados, tirando Deus de lado. Não vai acontecer. E mesmo que aconteça, é somente por um tempo. Então você precisa estar ali, ligado com Deus. Ligado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele era Deus. E Ele nunca perdeu a ligação. Você vê em todas as passagens de Jesus, Ele orando, Ele se afastando para falar com o Pai. E nos milagres, Ele dando graças ao Pai. Abençoando, pedindo a bênção de Deus. No ressuscitar de Lázaro, Ele olha para o céu e fala, eu dou graças. Quando Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, quando Ele faz a segunda multiplicação de novo, aqui que eu li agora, Ele dá graças. Quando Ele está com os pequenininhos, Ele vai abençoar, Ele dá graça. Então Jesus, eu estou falando pela ótica de Jesus, Ele está nos ensinando. Quer milagre? Quer cura? Quer libertação? Quer tua família de pé? Comece a dar graça, comece a ter relacionamento, graça, louvor, adoração. Preste um culto racional a Deus, tenha essa devoção, comece a pedir a bênção de Deus. Fala, bênção, Pai, todos os dias, lembra disso? Talvez você viu alguém fazer isso, talvez você nunca fez. Sabe o respeito que tínhamos com nossos pais? Nunca que eu chegasse na casa da minha avó e do meu avô, se eu não desse bênção, meu Deus, eu já tomava um tapa do meu pai. E o respeito, ele falava.
E não era medo, não. Era um respeito que eu criei pelos meus avós. Isso é tão lindo de ver esse amor, esse respeito, sabe? E era interessante, eu me lembro que eu era pequeno. Eu chegava na casa do meu avô e da minha avó, eu desse a benção pro meu avô e minha avó, eu chegava no cantinho da orelha da minha avó, eu gostava de comer bolinho de chuva. Eu falava, avó, faz um bolinho de chuva pra mim. Ela ia lá, fazia aquela massa, cortava a banana, eu me lembro, colocava no meio da massa, depois fritava o bolinho. Aí eu gostava de canela e açúcar, ela punha na canela e açúcar, ela vinha ali, me preparava aquele bolinho, eu comia aquele bolinho, aí vinha aquela banana na boca assim, que delícia. É exatamente isso que eu estou ensinando. Quando você começar a pedir a bênção de Deus, eu não falei em números? O povo de Israel vai clamar a mim e eu vos abençoarei. Ele é o pai da bênção. Olha, quando você der a bênção para Deus, sabe o bolinho de chuva? Vai chegar na tua mesa. O bolinho de chuva é uma conjectura. Eu não sei o que você está precisando. Qual o milagre que você está procurando. Mas eu sei que se você fizer igual Jesus, quando ele queria algo, algum milagre que seja realizado, ele pedia graça ao Pai primeiro. E é isso que ele nos ensinou. A Bíblia nos ensina. Buscar primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça. Em Provérbios 16 vai falar isso, eu já acabei de falar aqui. Consagre a Deus primeiro, todos os seus planos, todos os seus passos. Pede a bênção de Deus primeiro. E aí sim você vai ser próspero. Sabe, esse milagre aí vai alcançar. Quando você primeiro, antes de entrar na casa, pedir a bênção do Pai. E o Pai vai dizer, Deus te abençoe. E Ele vai te abençoar. Ele é o Pai da bênção. E esse é o recado de Jesus nessa série. Quem é Jesus para a sua vida? Eu quero orar com você nesta manhã. Eleve seu pensamento a Deus e curva sua cabeça comigo. Senhor, meu Pai e meu Deus, que as pessoas, Pai, venham entender a importância do relacionamento contigo, Senhor. Da devoção, da gratidão, da adoração, Senhor. Porque aqueles que te adoram, o Espírito em verdade, aqueles que rendem graça ao Senhor, assim como Jesus nos ensinou nesta terra, Pai, rendendo graças através da bênção do Beraque, Senhor. Ah, Jesus, alcançar os seus milagres, assim como tu abençoaste Abraão, Senhor, e toda a sua descendência, Pai. Nos abençoa, Pai. Faça com que nós entendamos, Pai, que tu é o Pai da bênção, assim como o número está escrito, Pai. Que tu vai nos abençoar. Abençoa, Pai, todo mundo que está me assistindo nessa manhã, que eles venham entender, Pai, a importância, Pai, que em tudo fazer primeiro a busca a Ti, Senhor, porque Tu és o Pai da bênção, Senhor. Tu és o abençoador, Senhor. Que as pessoas venham entender isso, aqueles que precisam de milagre nesta manhã, Pai, aqueles que precisam de cura, Senhor, que buscaram tanto em coisas humanas e não conseguiram, que eles venham entender que somente em Ti, Senhor, seremos felizes e capazes de sermos abençoados, meu Pai. Ah, Senhor, é o que eu te peço nessa manhã, consagre e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, não se esqueça, toda quarta-feira nós estamos subindo um monte para orar pela sua vida. Porque quem clama tem resposta. Então deixe seu nome, seu pedido de oração em nossos comentários. Nós vamos estar orando por você toda quarta-feira. Sabe a bênção? Nós vamos estar pedindo para Deus te abençoar toda quarta-feira no monte. Porque quem clama, eu vou repetir, tem resposta. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo para a sua vida. Que Deus abençoe vocês, meus amados.